Momento rima com vento, e vento a gente não pode mudar. É bom mudar pra melhor, melhor que o vento sem rumo, perdido solto no mundo, sem paz. Viver em paz somente sem encontrão, quando se aproxima o princípio vem. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que tudo não me dá. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive em mim. Só Ele é capaz de me dar a paz que tudo não me dá. Arrasta o sofá. Viver é mais que um momento, momento rima com vento, irmão, e vento a gente não pode mudar. É bom mudar pra melhor, melhor feito sem rumo, perdido santo do mundo, sem paz. Viver em mais somente sem contrão, quando se aproxima o princípio vem. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive nele. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive nele. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Banda PHN. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive nele. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Por isso já não sou quem vivo, Cristo vive nele. Só Ele é capaz de me dar a paz que o mundo não me dá. Vou parar, já parei! E aí, galera, beleza? Boa noite pra você, boa tarde, boa madrugada, não sei que horário você está acompanhando o programa PHN. Uma satisfação estar entrando em contato com você, tá bom? Levando essa proposta de buscar viver exatamente isso que a gente cantou nessa canção agora, deixar de ser eu quem vivo, mas Cristo vivendo em mim. E falando de Cristo vivendo em mim, é viver fora do pecado, numa vida buscando a santidade. Como é que está a sua vida de busca de santidade? Está bacana? Não está legal? Nós estamos aqui para ajudar você, beleza? Boa noite, banda. Galera toda aqui reunida. Ney, João Paulo Rocha, nosso querido Fredão, Carlos Toco e o nosso grande parceiro, Gabriel Correia, arrebentando aí. E o nosso querido, né, Padrão, sua benção. Deus abençoe, Peter. Deixa eu chegar perto do padre aqui. Ô, padre, que cruz bonita que é essa aqui. Bonita, né? É do senhor aqui? O que tem aqui? É minha mesmo. O que Lá da que é Terra essa? Santa. Ah, da Terra Santa. Isso. Ó, mostra o detalhe aqui, que Ó. legal, ó. Nas 3 pontas aqui da cruz, Tem pedra, né? Tem a terra da Terra Santa, pedra. Ah, nas 4, que embaixo Isso. também tem, né? Coisa linda demais, Não né? Ô, gente, o programa PHN tá especial demais. Mas antes de falar do programa PHN em si, eu quero dar um recado para você, jovem. Você é jovem? Você está querendo fazer uma faculdade? Pois você saiba que aqui em Cachoeira Paulista, sede da comunidade Canção Nova, nós temos uma faculdade, que é a Faculdade Canção Nova. Você sabia? Imagina você estudar com a gente. Imagina você estudar aqui pertinho, tendo acessível aqui, estando próximo de nós, vendo como nós fazemos os programas, vendo os bastidores, trabalhando conosco, né, como voluntário, enfim. Tantas possibilidades que a gente tem, que legal trabalhar com uma faculdade
que também tem cursos na área da comunicação e ter uma televisão perto, né? E é da Canção Nova Faculdade, professores capacitadíssimos, tá bom? E você pode vir estudar com a gente. Mas, cara, tem uma notícia, padre, que para fazer faculdade, você sabe que tem que fazer um vestibular, né? Tem que ter, né? Tem que vir fazer o vestibular. Então, você tem um site para você ver a data. Nós temos até o dia 15 de novembro para você fazer as suas inscrições. Não esquece, tá? Até o dia 15 de novembro de 2020, esse ano, você tem o seu prazo para fazer as suas inscrições. Está passando aqui no nosso GC o endereço do site. Não perde tempo não, tá bom? Vai agora, quem sabe você pode estudar com a gente, né? Está perto da gente, está perto aqui da Canção Nova e mais, se capacitando para o mercado de trabalho, tá bom? Então, não esquece, entra aqui, tá bom? E faz lá a sua inscrição para você fazer o seu vestibular aqui com a gente, tá bom? Bom, vamos lá, ó. Eu vou falar desse livro depois. O cara que está vindo, ele escreveu um livro, tá? É membro da comunidade Canção Nova. E meu irmão, nós entramos no mesmo ano aqui na comunidade, né? Cara, gente boníssima, já trabalha aqui nos bastidores, trabalha na frente das câmeras, trabalha atrás das câmeras, já viajou por esse Brasil afora na missão Canção Nova, né? Passou por algumas casas de missão e tem uma história, meu, linda. Linda, 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 tá certo? Um homem que teve uma experiência maravilhosa com Deus e vai ajudar a gente a ter uma experiência com Deus e esse Deus que cura o homem na sua profundidade, na profundidade do ser homem, homem de verdade, tá bom? Banda, prepara o Guruveí, eu tenho a honra e a grande alegria de chamar para conversar com a gente aqui, Marcelo Moraes. Chega pra cá, meu irmão! Marcelo Moraes, irmão, chegou o grande dia. Bem-vindo. Então, né, rapaz, graças a Deus. Que massa. Um dia, na minha casa, assistindo TV, falando, cara, um dia lá, há 20 anos atrás, quem sabe um dia dar um testemunho ali, né? Olha só. Olha aí, ó. Chegou com a graça de Deus. Dia, cara. Bom demais. Marcelo, você vem de onde? Qual é a sua cidade natal? Eu sou natural de Cornélio Procópio, norte do Paraná. Legal. Ali. Manda um abraço pro pessoal que com certeza está acompanhando. É isso aí, mandar um abração para toda a galera ali de Cornélio Procópio, né? Cidade linda, maravilhosa. Tem o maior Cristo Redentor de bronze da América Latina, viu? Legal. Top. Que massa, Marcelo. O Marcelo é um cara muito querido por todos nós aqui. É um cara que tem um clima muito bacana para se conviver, né? Cara super para cima. E esses dias atrás eu confesso, Marcelo, que eu tive uma experiência com o teu livro, apesar de a gente ser irmão de comunidade, estarmos aqui, entramos no mesmo ano na Canção Nova, mas, cara, eu confesso que eu não conhecia o seu livro. Eu vou até pedir para o pessoal dos câmeras aí, quem puder, já começa mostrando ali a capa do livro do Marcelo. Cara, que maravilha isso, você conseguir fazer um caminho para que o homem se aceite, se ame, se conheça, encontre Deus. E no meio desse livro você ainda foi contando a sua história. Cara, isso aí foi maravilhoso. Nós vamos chegar nesse Marcelo do livro ainda. Nós vamos falar um pouquinho do que você colocou ali. Mas vamos conhecer o Marcelo primeiro, né? O Marcelo antes da Canção Nova. Cara, como é que começou? Fala um pouquinho pra gente do Marcelo, sei lá, pré-adolescente, adolescente. Qual que era a pegada do Marcelo? Primeiro, o Marcelo ele era um pré-adolescente, um adolescente revoltado com a vida, né? Sabe aquela história, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Vinha dessa vibe, né? Dessa pegada. Mas tudo isso tem um contexto, né? Um contexto de rejeição, de quando eu era criança, um contexto de quando a mãe estava grávida, ela queria uma menina, veio um menino, e depois todo nesse processo, né, de nascer o menino, aí o menino com 1 ano e 6 meses, a mãe coloca um vestido para ver como que essa criança vai ficar e tal, é um processo muito louco, né? Aí quando nasce a minha irmã, que 1 ano e 9 meses mais nova que eu disse para minha mãe, agora a casa é do neném, a mãe é do neném, o berço é do neném, tudo é do neném.
e fui embora. Muito louco, cara. Fui embora para casa da minha avó. Minha avó já tinha 10 filhos. Mas peraí, vamos com calma aí. A sua mãe ali envolvida com o próximo neném, meio que deixou você um pouco de lado. E aí você foi para casa dos seus avós? Na realidade, se a gente for colocar todos os pormenores, né? Depois, quando a gente tem o encontro pessoal com Jesus, a gente vai entendendo o porquês, ou melhor, os paraquês, né, de cada coisa. Mas a minha mãe, quando ela estava grávida, né, na espera da minha irmã, eu estava com 1 ano e 6 meses, e ela coloca esse vestido, né? Ela externou ali que, de fato, ela queria um menino. Minha mãe tinha 16 anos quando casou. Mas na inocência ali, talvez, de ver o... Né? Mas acabou marcando Cara, você. mas se eu tivesse essa consciência, que eu, depois da experiência com Deus, e ter essa consciência, eu não tinha vivido tudo o que eu vivi, que a gente vai entrar nesse sentido. Então, eu cresci um menino que foi morar com os avós, mas um cara muito tímido, muito reservado, muito medroso, tinha medo de tudo, né? Com um complexo de inferioridade muito grande. Então, não gostava de mim, só usava roupa muito larga, porque eu era muito magro, não gostava do meu corpo. Então, e fui vivendo essa realidade até os 14 anos. Um cara muito, muito escondido, né? Em si, assim. Só que era um cara muito inteligente. Então, eu estudava muito, eu gostava, era onde eu me refugiava, né? Se tinha algum ponto de fuga, era ali. Então, quando os professores diziam, esse menino é bom, esse menino é o melhor da sala de aula, eu falava, aí está aí algo que eu posso ser melhor do que os outros. Nisso eu sou bom. Nisso eu sou bom. E me apeguei a isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a viver uma vida assim, os meninos da minha idade, né, gostavam de jogar bola, correr para lá, correr para cá, e eu não me achava tão bom quanto os meninos. Então, eu não me envolvia, eu ficava mais na minha, mais quietão, mais preso a essas realidades. E fui deixando de viver, né, esse processo do menino, né, do homem que cresce, que vai para a rua, que vai brincar, que vai, né, viver esses processos. Quando eu tinha 14 anos, os meus pais moravam na roça. Eu nasci e fui criado na roça até os 14, mais ou menos. Meus pais mudaram para a cidade, e porque eu precisava estudar, eu fui morar com os meus pais. Nesse processo de morar com os meus pais, e aí já entra um pouquinho do processo daquilo que eu fui vivendo, porque o meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito... Eu amo meu pai, ele é maravilhoso, mas ele sempre foi uma pessoa muito justa, muito sério. A forma com que meu pai foi criado, então foi assim, a minha família é uma família que não sabia dialogar, né? A gente sabia que todo mundo se amava, mas nunca alguém disse para o outro, eu te amo. O lance do óbvio que precisa ser dito acabava não acontecendo. Não acontecia. Então, meu pai, quando ele conversava comigo, era para cobrar alguma coisa. Você precisa ser alguém na vida. Moleque, você precisa arrumar um emprego. Ah, moleque, você tem que guardar dinheiro para isso aqui. Então, e isso me agredia. Porque eu falava, pô, já não me sinto nada. E ainda o cara só vem para me cobrar, fica complicado. Então, eu não tinha referência nessa realidade dentro da minha casa. Nem no meu avô, nem no meu pai. Na questão O seu avô também era a mesma pegada, assim, era mais fechadão demais. Também. Inclusive, eu percebo hoje que toda a educação do meu pai veio dessa realidade do meu avô. Foi a forma com que ele aprendeu, né, cara? Agora, cara, desculpa fazer a intervenção. Fica de boa. Meu, é lindo ver a intervenção de Deus na vida de uma pessoa, porque você falando fechadão, meio quietão, mais na dele, cobrava. Meu, não tem nada a ver com o Marcelo que a gente conhece hoje, né? Não tem nada a ver mesmo, e de fato, existe uma experiência com Deus, que a gente vai falar mais à frente, mas então, tanto seu pai, quanto seu avô, que também te criou por um determinado tempo, mais fechados, e você saiu da casa dos seus avós, morou com eles um tempo, e foi morar com seus pais por conta dos estudos. Isso, e só salientando assim, o meu pai, ele é um cara comunicador fantástico, meu avô também, conversa com todo mundo, só que dentro de casa não tinha essa conversa, entendeu? Então, conversava com todo mundo, conhecia a cidade inteira, mas dentro de casa não tinha essa conversa. Então, o que acontece? Vou morar com os meus pais na cidade, eu sofria de uma realidade chamada fimose, eu tinha fimose. Depois, quem está em casa pode pesquisar o que é, que senão a gente for entrar em detalhes aqui, vai demorar. Então, com 14 anos, cara, minha mãe descobriu essa parada e eu precisei ir no médico. Precisei ir no médico para fazer a cirurgia, morrendo de vergonha, um molecão de 14 anos. E o médico fez uma pergunta que marcou naquela época. Desculpa, Marcelo, com que idade você foi fazer a cirurgia? 14 anos. Foi logo que eu fui para a cidade.
fui morar com os meus pais. Mas e e você ficou esse tempo todo escondido, brother. Escondeu, não... Escondido, sofria com Ninguém aquilo. percebeu, Ninguém percebia. ficou caladão. Ninguém conversava, ninguém se observava, entendeu? E aí o que acontece? Quando eu vou para a cidade, e aí eu vou para esse médico me faz uma pergunta que mudou a minha vida naquele tempo. Porque ele me perguntou assim, você se masturba? Pô, naquela época, 14 anos assim, cara, meio perdidão, morava na roça ainda, como é que é isso? Talvez já até tinha vislumbrado algo, mas não sabia direito isso aí. Aí eu disse, não. Aí o médico disse assim, você precisa fazer isso todo dia, cara, porque é isso que os homens fazem. Ficou uma orientação, uma triste orientação profissional que te levou possivelmente a um vício, né? Se eu sofria uma realidade de rejeição, já tinha todo algo em mim que era uma passividade, medo, não se envolver com tal. Morria de medo dessas coisas. E o cara diz, não, é isso que os homens fazem? Putz, cara, tá aí. É isso que eu preciso fazer para ser um homem, entendeu? Então foi... E aí, como ninguém se masturba, né? Pensando numa árvore, olhando para o poste, olhando para o poste e tal, não. Então, entra o quê? A realidade da pornografia. E aí, né, a gente tem aquelas influências, né? Quando eu morava com meus avós, tinha os tios. Eu tenho um tio que ele é 7 anos mais velho que eu, então era um cara que acabou sendo algumas referências para mim naquela época. Então, ver revista pornográfica escondida debaixo do colchão, você pegava, ficava folheando aquilo. E foi entrando nessa realidade, entendeu? Foi entrando nessa situação. Só que aí, com 15 anos, eu descobri uma outra situação na minha vida. Que foi o quê? Eu comecei a fazer amizade com uma galera e eu comecei a participar, se eu posso dar esse nome hoje, tipo uma gangue de rua, sabe? Aquela molecada da vila. Aquele grupinho que vai para os cantos, sobe a rua, desce a rua, vai os grupinhos de 30. Grupinho de 30. Grupinho de 30, cantando rap, fechando a rua assim, cantando. E arrumava briga para baixo e para cima, cara. Muita treta, muita. Só que eu sempre fui um cara medroso, mas eu sempre fui um cara inteligente. Então, eu tinha um poder de persuasão muito grande. Isso eu aprendi com a minha avó. Minha avó é o tipo de pessoa que é muito comunicadora. Não tem quem não passa perto da Dona Maria que não converse com ela, mesmo que ela nunca viu. Ela bate papo, ela chama, pergunta da mãe, pergunta do pai. E eu aprendi isso com a minha avó, né? O jeito de se comunicar. Então, o que eu fazia? Os caras fumavam, os caras cheiravam, os caras faziam um monte de coisa. Eu não usava nada disso. Interessante, porque você estava no meio daquele grupo, buscando o seu jeito de se destacar e de se aceitar, e também com o pé na pornografia, que também era uma forma de se afirmar como homem também, porque era aquilo que os homens faziam, Sim. segundo o olhar do médico. E só fazendo uma vírgulazinha breve aí, Marcelo, sobre ainda a pornografia, deixa eu perguntar para o padre, essa questão da pornografia, o que o Marcelo falou, fantástico. A pessoa, estou colocando, claro, hoje nós estamos conversando aqui com um jovem, né, com um homem, mas isso vale para as mulheres também. A pornografia, ela não é o ato em si, só fica no físico, também mexe com a memória, né? Mexe com a fantasia. Que risco que isso apresenta para um jovem, padre? Uma pornografia que deturpa a fantasia. A fantasia pode ser benéfica, e aí a pornografia vai lá e bagunça tudo. O que acontece? Qual que é os malefícios nesse quesito aí, interior? Porque assim, o Marcelo já foi falando aí, né? O vício, né? Aquele incentivo lá do médico, né? Acabou que incentivou ele a buscar a pornografia, né? Que é uma coisa que é manipulada ali, justamente coisa do demônio mesmo, né? Que vai manipulando ali para justamente levar o jovem, levar as pessoas a entrar num vício mesmo, né? E a pornografia, é só a gente lembrar, o Marcelo falou aí da idade dele, que ele começou ali a ver. Daquela época até a sua vida adulta, aquilo foi crescendo na sua mente, foi gravando, né? Primeira coisa que a gente deve perceber é que tudo isso fica gravado na memória e isso não sai fácil. É muito difícil sair isso da memória. E pode ficar até o resto da sua vida, né? E
E o que nós devemos fazer, né, para tirar isso da mente? A primeira coisa, como foi muito tempo que vai se tornando um vício, vai gravando, nós precisamos limpar essa mente. E como a primeira coisa que fazer é abolir toda a pornografia. Tem como, então, evangelizar a consciência, padre? Assim, bem simbólica mesmo. Eu vou evangelizar minha consciência, que foi manchada, que entrou as fantasias, as deturpações. É porque, assim, ao mesmo tempo que aquilo foi sendo gravado na memória, a memória grava tudo, né? Ao mesmo tempo, nós podemos também fazer, como você falou, essa evangelização da memória. A primeira coisa é o quê? É parar de consumir pornografia, seja ver vídeos, seja revistas, seja imagens, seja músicas sensuais. Parar de consumir tudo aquilo que vai aumentar ainda mais aquilo que vai ser gravado na memória. E a outra coisa a fazer é começar a consumir coisas virtuosas. E aí, ao mesmo tempo, parar, por hoje não, ou parar de ver pornografia, e aí inserir coisas boas na memória. E aí livros, leituras boas, virtuosas, filmes bons, filmes de santos. Às vezes tem filmes também que não são ruins. E aí colocar imagens, sons, tudo aquilo que vai ficar gravado na nossa consciência, coisas boas. Porque se vai alimentando, quanto mais eu alimento o meu vício, ele vai se tornando grande e vai ser mais difícil eu vencer. Agora, se eu vou parar e vou começar a combater com coisas boas. Aí evangeliza a consciência, né? Vai limpando aquilo. E pode ser que, se você não alimentar mais aquilo vai sumindo, né? Agora, é muito difícil, depois de gravar na memória, por isso que é importante essa luta interior, de dizer não ao pecado e dizer sim às coisas virtuosas, às coisas boas que vão limpar a mente, né, de tudo isso. É isso mesmo. Bom, eu estou conversando aqui com o Marcelo, né? Nós já estamos para ir para o intervalo já, mas eu encerro esse primeiro bloco já falando duas coisas para você. Nós estamos conversando com um cara que estava perdido naquela época, perdido na pornografia, estava lá, né, mergulhado na pornografia, com a deturpação aí nas fantasias, na sua consciência, na sua memória, e ao mesmo tempo tentando entrar nos grupos, buscando uma autoaceitação, buscando se destacar no meio daquelas pessoas, e um cara que estava buscando se encontrar, acabou se encontrando num Deus que o ama e te ama também, tá certo? E olha, você pai, você mãe, toma cuidado, viu? Perceba seu filho, perceba mais o seu filho dentro da sua casa. Tá faltando conversa aí? Pai, mãe, puxa vida. Para um pouquinho, perde um pouquinho de tempo com seu filho, né? Volta para sua família, volta para sua casa. Terminou aquele momento de trabalho, você sabe. Às vezes a gente, sem perceber, a gente negligencia tempo dos nossos filhos, da nossa esposa. Não faz isso não, tá bom? Nós vamos, no próximo bloco, continuar esse papo bem bacana com o Marcelo e a gente vai entender como é que Deus entrou nessa história. Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta. Percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estão por perto e só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como lá. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama, te espera, para o teu lado sempre está. Cantarei, falarei o que não vem de mim,
Maravilha, hein? Ó, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já é sócio da Canção Nova? Ainda não? Saiba que você é importantíssimo nessa obra de evangelização, porque a Canção Nova não tem propagandas comerciais, você sabia? A gente conta com a divina providência que age através de você, tá certo? Então, não perca tempo, entra no site, tá bom? Para você se cadastrar como sócio, ou ligue para nós, tá passando aqui os contatos para você, né, fazer parte dessa família maravilhosa que é a família Canção Nova, tá bom? Falar em participar com a gente, deixa eu falar também das nossas mídias sociais. O nosso Instagram, o Instagram do PHN, você pode mandar um recadinho pra gente, também tá passando aí no GC. E quem sabe você estará aqui com a gente, já pensou? Contando a sua história? Manda o seu testemunho também nesse e-mail aqui que tá passando. Quem sabe um dia você pode contar a sua história para todos perceberem que tem Deus agindo ainda nos dias de hoje através da sua vida, tá bom? Então, manda o seu recadinho, participe com a gente aqui, como o Marcelo Moraes está conversando com a gente aqui, um papo muito bacana, né? O Marcelo, membro da comunidade Canção Nova. Nós estávamos falando aqui no primeiro bloco de um cara que estava buscando se aceitar, né? E aí, pornografia pintou, né, essa realidade da masturbação, a busca de se afirmar como homem, né, buscando se aceitar, se achar de alguma maneira, e aí, não por maldade, mas procurando-se a si mesmo, às vezes a gente acaba entrando numa vida, né, de pecado, e agora a gente falando também dessa questão aí, desse grupo, né, dessa ganguezinha aí, né, da gurizada, um pequeno grupo de uns 30 molecadas andando para cima e para baixo fazendo zoado. Já pensou, Marcelo, no meio? Fala um pouquinho dessa fase. Eu te cortei, né, claro. Dá para imaginar? Imagina, cara. Pô, o cara é super gente boa. Cara, existe Deus, viu? Você olha pro Marcelo hoje, dá para imaginar que ele causava briga, padre, puxava briga. Um cara gente boa desse, cara. Meu Deus do céu, Deus é maravilhoso mesmo. Mas conta um pouquinho dessa fase aí, Marcelo. Então, a masturbação, na realidade, ela isola a gente, né? É. Ela não cria um meio social. Então, e te irrita, né? A masturbação te deixa muito irritado. E nesse processo que eu fui caminhando com a galera, como eu estava dizendo, eu fui entrando no meio dessa vibe, dessa brigada aí, mas eu não brigava, cara. Olha que interessante. Eu era um cara medroso, sempre, cara, ali naquele processo. Só que eu era um cara muito inteligente. Então, o que os caras faziam chapado, eu fazia de cara limpa. Então, tipo assim, eu não usava droga, eu estava no meio dos caras, via os caras fazer todo o processo, essas coisas tudo, mas eu não usava. Então, os caras, tudo muito louco e eu não. Só que, tipo assim, como eu tinha um poder de persuasão muito grande, então eu sabia que se eu chegasse no meio da galera, tudo louco, e arrumando treta contra o cara, e eu desse o primeiro tapa, os caras iam dar, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu era o cara que chegava, dava o primeiro tapa, né, normalmente de mão aberta, bater num homem de mão aberta é a pior coisa. Pra fazer barulho, pra todo mundo ver. Pra fazer barulho, você dava o primeiro tapa e saía, os caras vinham e ferviam, entendeu? Da porrada e tal. Então, todo mundo achava que o cara era corajoso, é o cara que chega sempre primeiro, é o cara que bota a cara, entendeu? E fui entrando nesse meio, dos 15 aos 17, só arrumando briga. Né, saía para o final de semana, arrumava bagunça, acabava com a festa da galera, onde chegava assim e tal. Nesse tempo também eu comecei a beber, né? Então a gente começou a tomar, não tomava cerveja, não tomava essas coisas, mas tomava tudo que você achava que era misturado ali e tal. Ia bebendo essas coisas, ficava muito louco, né? Aí dos 15 aos 17 eu vivi, né? Na realidade a minha foi bem intenso, né? Foi dos 15 aos 19 tudo, mas dos 15 aos 17 eu vivi essa realidade de brigas, de gangue de rua, de bagunça. E dos 17 aos 19 eu fui me aprofundando numa sexualidade totalmente desregrada. O Marcelo ali, dos seus 15, 16 anos, gostou de uma menina, acho que foi a primeira menina que eu gostei de fato, assim, entendeu? E essa menina, para atenuar aquele processo de rejeição, aquela realidade, a gente ficou uma vez, tudo e tal, e eu achei que daria mais. Ela falou, não gosto de você. Fiquei com você, foi só porque não tinha o que fazer, mas tal. E aí eu fiz o primeiro voto íntimo da minha vida. Eu falei, eu nunca mais vou gostar de mulher nenhuma. E aí, cara, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a descobrir jeitos de humilhar o maior número possível de meninas. Então eu comecei a estudar técnica de persuasão, técnica de sedução, descobrir psicologia comportamental, uns negócios assim, para poder zoar a mulherada. Então, comecei a sair com um monte de menina, mas um monte. Aí eu saía, ficava com 1, 2, 3,
4 mulheres na noite. Às vezes ficava com uma menina ali, saía, passava com outra menina depois do lado dela de mão dada, dava uma piscadinha para aquela que eu tinha acabado de ficar, só realmente para fazer a bagunça. E eu fui entrando nessa vida. Então, toda noite eu saía, mas nunca deixei de estudar. Sempre continuei um cara ali bem... Né? No colégio, nunca desci para a secretaria. Mas eu era o tipo do cara que eu imaginava bagunça. E sempre tem alguém que compra a sua ideia, né? Então, eu imaginava o problema, o cara ia lá, fazia e o cara descia para a secretaria. E eu nunca desci. Eu nunca fiz nesse sentido. Mas eu era muito louco, né, nesse sentido aí, fui me envolvendo. Só que por mais que eu ficasse com 1, 2, 3 meninas na noite, o que me satisfazia era chegar em casa e me masturbar. E naquela época, você tinha que ser muito corajoso para isso, né? Porque hoje você tem um celular, você tem um computador, tudo, mas você tinha que ir numa locadora, cara. Então você saía do seu bairro, você atravessava uns 3, 4 bairros ali da sua cidade, lá não sei aonde, para alocar um filme pornô, entendeu? E vinha com aquele VHS lá escondido, assistia na madrugada, na hora que estava todo mundo dormindo. Só que eu fui entrando numa realidade que eu comecei a me masturbar de manhã, de tarde, de noite. Às vezes no trabalho, se eu estava trabalhando, eu via uma menina tal, eu ia para o banheiro me masturbar. E fui entrando nessa realidade, né? E a masturbação, o que ela faz? Ela tira de você aquilo que é real. Você começa a viver no mundo virtual, cara. Então, Você se via viciado nisso, Marcelo, na época? Pra você não via. Tanto que quando a gente sai pregar retiro para jovens, né, nas últimas vezes eu sempre comecei as pregações dizendo assim, eu nunca usei droga nenhuma. Só que, de repente, eu percebi, no processo da escrita do livro, depois a gente entra nesse assunto, eu percebi, falei, cara, realmente eu já usei droga. Porque a pornografia, ela causa o mesmo efeito de uma droga, né? Porque ela pega e ativa um neurotransmissor na sua cabeça que é a dopamina, entendeu? Que é um sistema de recompensa, né? Tanto que se a gente analisar hoje, naqueles jovens que sempre me procuram perguntando, eu digo, cara, você fica muito atento, que às vezes você entra na internet para comprar um tênis. E aí você procura num site, procura no outro, procura no outro, roda, se masturbou e nem percebeu depois por que você se masturbou. Por quê? Porque a caça, ela libera dopamina, né? Que era o que acontecia antigamente quando o cara saía para caçar. Então ele saía procurando, liberava dopamina e a dopamina agia nesse. Quando ele conquistava, e aí liberou a dopamina, que é a satisfação de prazer, né? Então eu falava assim, não, realmente eu já usei droga. Porque a masturbação é considerada, a pornografia em si é considerada uma droga, né? Legal, então eu fui. Você falar isso. Cara, era muito louco. E assim, você saía pra rua, você imaginava que aquilo que você assistiu no filme, cara, ia acontecer contigo na vida real. Que, sei lá, alguém ia bater na tua porta de baby doll pedindo uma xícara de açúcar e o negócio ia rolar, entendeu? Que você ia estar num ônibus e de repente... Cara, eu cheguei ao nível de estar num ônibus, com o braço encostado no ônibus e uma menina encostar em mim lotado, e eu querer passar, esfregar minha mão na perna dela para ver o que ia dar. Tão desligado do aquilo que é o mundo real. Porque eu vivia no mundo de pornografia, onde as mulheres apareciam do nada e os caras chegavam e era tudo muito fácil. Onde as mulheres tinham corpos estruturais, onde as relações sexuais demoravam 2, 3 horas, e que não sei o quê. E você vai criando um mundo à parte, né? Agora, nesse mundo todo, nessa deturpação toda, Marcelo, a pergunta é a seguinte, qual foi o momento que alguma pessoa, e se existiu essa pessoa, quando uma pessoa apareceu diante do Marcelo e, cara, uma referência boa, porque você, né, em várias situações, aí, em vários momentos, cercado de más referências. O próprio médico foi uma má referência. Aliás, fica aqui uma dica, se você não acompanhou o primeiro bloco, um médico receitando a masturbação, sendo que, se já receitaram, se já aconteceu isso com você, deixa eu dar uma dica para você. Busque outras referências médicas sobre esse mesmo assunto. A gente faz isso tanto com alguns diagnósticos médicos, né? A gente faz isso, por exemplo, você foi diagnosticado com câncer. Não, peraí. Deixa eu ir num outro médico para ver, né, uma segunda opinião. Meu, faz isso. Faz isso. Se possível, procure um médico que tenha essa vertente cristã. Você vai perceber que existem alguns exageros que a gente tem que ficar atento, tá bom? Então, busque uma segunda opinião se você foi diagnosticado do jeito que o Marcelo foi, tá? Busque uma segunda opinião. Mas
quando que apareceu uma segunda referência, uma referência boa na sua vida? Em que momento? Por incrível que pareça, essa referência ela aconteceu em duas realidades. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar, o meu chefe, ele foi uma referência muito boa para mim, no sentido de justiça. E assim, depois, quando eu entrei no Exército, que eu fiz o serviço obrigatório nos meus 18 anos, ali também o sargento, segundo sargento, o sargento Becker, né, um homem muito, muito íntegro, ali eu comecei a perceber o ser masculino de forma diferente. Não, até então não tinha nada de Deus, não estou falando de Deus aqui ainda, mas estou falando de uma pessoa que era um cidadão de bem que tinha valores. E que aqueles valores eu comecei a perceber, falei, cara, dá para ser diferente. Ser homem não é isso que eu estou sendo. Não é isso, não é isso. Até então, eu estava vivendo uma mentira, né? E olha que, Marcelo, que interessante, cara, deixa eu tocar nesse assunto. Nós estamos falando de ser homem de verdade e nós não estamos falando, você que está acompanhando, nós não estamos falando de homossexualidade. Nós estamos falando da integridade do próprio ser homem, porque tem como você ser um pseudo-homem, fica ligado nisso. Né, um falso homem, com falsos valores, com falsas identificações da masculinidade. Né? Então, nós não estamos falando dessa situação de homossexualidade. Nós estamos falando de ser homem de verdade, de fato, com responsabilidade, com integridade, com postura. Né? E foi isso que esses dois homens começaram a ser para você, né? Pô, tem como ser homem de verdade, ser um homem sensato e tudo mais. Uhum. E, cara, vamos dar um salto agora. Porque, cara, sua vida é muito legal, tanto que escreveu um livro, né? Mas vamos passar para essa parte aí de Deus. Qual foi a brecha que Deus achou? Qual foi a brecha que Deus achou para entrar, Marcelo? Cara, a brecha estava ali desde sempre. Porque eu fui criado pelos meus avós. O meu avô, o nome dele é Pedro. E por incrível que pareça, ele tinha a chave da igreja. Que o meu avô, ele era capelão da igreja lá e ele cuidava da igreja. Então, por causa disso, eu sempre ia com o meu avô para a igreja. Então, rezava os terços, novena de Nossa Senhora Perpétuo Socorro. Fui coroinha por muito tempo, né? Então, eu vivia uma realidade de estar dentro do berço católico. E quando eu fui para a cidade, foi quando eu abandonei essa situação. Mas sempre tive essa referência de Deus dentro da minha casa. Por mais que o meu avô fosse um homem muito quieto e tal, mas ele sempre foi um homem muito de Deus. Muito de Deus mesmo. E nesse processo de ser de Deus, então por mais que eu estava nessa bagunça lá, eu sempre, de vez em quando, sempre tinha que ir para a igreja, um domingo, ou em algum momento assim, né, para continuar mostrando para os meus avós que eu ainda era aquele menino bonzinho, que tudo tal. E aí, o que acontece? Nesse processo de sair com muitas meninas, a minha cidade não é tão grande, então você acaba ficando na boca do povo, né? E eu comecei a falar, cara, estou ficando queimado, eu preciso mudar, Eu comecei, então, a ir para uns grupos de jovens. E aí eu ia para o grupo de jovens para fazer o quê? Para ficar com as meninas do grupo de jovens. Só que para ficar com essas meninas, eu tinha que esperar acabar o momento de pregação e todo aquele processo. Então, você ficava ali, você escutava, né, alguma coisa. Tinha que escutar. Então, foi nesse processo que Deus foi me trazendo de volta. E aí eu lembro um dia, uma segunda-feira, depois de ter vivido um final de semana intenso mesmo, de balada, de bagunça e tal. E eu fui trabalhar, e eu era chefe de depósito nesse dia, estava chovendo, então precisava ir para o depósito para organizar o depósito, e ficava lá sozinho. Cheguei nessa segunda-feira muito angustiado. Sabe aquele sentimento que você tem todo mundo, mas no fundo você não tem ninguém, né? Dostoiévski dizia que o ser humano, dentro do homem existe um buraco do tamanho de Deus. Então era esse buraco que estava ali, incomodando. E naquele momento eu lembrei da minha avó. Né? Minha avó viva ainda, graças a Deus, né? Até hoje está ali quase com seus 100 anos. É a mãe do meu pai, por quem eu fui criado. E eu lembrei que ela me dizia, contava a história de Deus para mim. Ela sempre foi aquela minha catequista. E eu lembrei que ela me dizia que Deus era uma pessoa muito próxima da gente, que amava a gente, que em momento algum abandonava. E naquela hora eu olhei para o céu, sozinho ali, e eu disse a Deus, se o Senhor é tudo isso que a minha avó me disse, então muda a minha vida, porque eu não aguento mais. Cara, foi a minha oração, naquele dia. Isso foi uma segunda-feira. No decorrer da semana,
tinha uma menina do grupo de oração que eu comecei a ir de vez em quando, tal, ela me chamou para um retiro. E eu me lembrei que eu tinha rezado, porque uma coisa que eu sempre tive comigo foi uma sensibilidade, né? Então, eu falei, Deus me escutou. Minha avó falou de Deus, eu falei e ele me escutou. Então, eu preciso dar uma resposta. Só que a gente não quer dar uma resposta sozinho. E aí eu liguei para a galera, falei, galera, tem um lugar bacana para a gente ir. Tem muita menina bonita, vocês sabem que eu não minto para vocês, né? Alguma vez eu já levei, não levou então. Tem muita menina bonita e tem menina muito fácil. Então vamos para esse retiro. A gente juntou uns 5, a galera, bora tudo lá. Chegou na sexta-feira, cara, durante o dia a galera foi ligando. Ei, não vai dar. Sabe aquela passagem que o cara sai para procurar para ir para a festa, um dá uma desculpa que casou, outro dá uma desculpa, então foi mais ou menos isso. Não dá, aconteceu isso aqui, não vai dar e tal. Chegou no finalzinho da tarde, só sobrava eu. E aí falei, não, mas eu disse para a menina que eu ia. Então eu vou. E aí eu subi para o seminário. Acho que foi a caminhada mais longa da minha vida. Sim, e não é tão longe, dá uns 10 minutos da minha casa caminhando. Mas foi a caminhada mais longa da minha vida, porque eu falava, vou, não vou. Mas eu fui. Cheguei na porta do seminário, onde ia acontecer o retiro. Estava todo o portão fechado. Eu falei, caramba, já começou, vou embora. Aí eu falei, mas bato na porta, não bato. Não, vou embora. Aí tentei umas 3 vezes, batendo, falei, não, agora eu vou embora. Aí a hora que eu virei as costas do portão, eu falei, não tem nem sonoplastia aqui, mas ele fez... Aí, cara, era a menina que tinha me chamado para ir para o retiro. Falei, nossa, que legal, você chegou. Tá bom, vamos lá. Entrei. Um povo muito louco mesmo, a galera dançando. Eu não lembro o que aconteceu no retiro. Não lembro o que aconteceu naquela sexta-noite. Não lembro, só lembro o momento de Deus ali, sabe? Mas eu achava o povo louco. Fiquei lá para trás, desconfiado do que estava acontecendo. Isso passou a sexta-feira. O sábado de manhã eu tive que trabalhar, porque eu trabalhava num comércio. Então, não fui para o retiro no sábado de manhã, mas fui no sábado à tarde. Aí cheguei no sábado à tarde, fiquei no meu canto de novo. Tinha um pregador lá, que eu não lembro o nome, e também não sei o que ele falou. Não sei mesmo. Mas eu lembro a hora que acabou a pregação e o Santíssimo entrou. Essa hora eu lembro. Eu olho para essa parede aqui e me lembro. Porque ele disse, num do momento ali do dom de ciência, ele falou assim, existe um jovem aqui que quer se aproximar de Deus. Mas é como se tivesse uma parede, um muro, que impedisse esse jovem. Eu fiquei na minha. Ele repetiu a segunda vez. Eu falei, cara, quem será esse maluco? Aí ele falou, cara, você está aqui, eu sei que você está aqui, vem para frente. Eu falei, o cara tem que levantar, porque se o cara não levantar, o pregador não vai parar de falar. Já chamou umas 3 vezes. E aí levantou 2 meninos. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou levantar também, né? Foi 2, eu vou junto na vibe, não vai ter problema. Eu fui, me ajoelhei, um menino de um lado aqui, o outro do outro. Aí eu olhava para o menino aqui, o cara se acabando de chorar, O outro do meu lado ali, olhando para Jesus e rindo. Eu falei, cara, sem noção, né? E eu olhava para Jesus e dizia assim, por que só eu não sinto nada? Mas, mano, quando eu estava falando isso, eu já estava soluçando de chorar. E alguém veio, que eu não sei quem é até hoje, colocou a mão sobre a minha cabeça, algum dos servos, e eu repousei naquele momento, né? E naquele momento de repouso, Deus falou ao meu coração. Sabe a passagem da Samaritana? Era como se eu estivesse na beira do poço ali agora. E o Senhor tivesse me dito assim, Marcelo, tudo o que você buscou para ser feliz, sempre te levou a buscar mais, porque te dava sede. Mas aqui, diante de você, está aquele que vai acabar com a sua sede. Você não precisa mais disso para a sua vida. Quando eu voltei do momento ali da oração, era uma paz que eu não consigo descrever, sabe? Mas era uma sensação assim de bem-estar, de tranquilidade que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. E a partir daquele momento eu falei, eu preciso mudar de vida. Foi fácil, irmão? Não, velho. Não foi. Mas eu tinha assumido um compromisso. E isso eu aprendi com meu pai, eu aprendi com meu avô. Pessoas que falam, o nome é a coisa mais importante que você tem. Então, quando você diz uma coisa, você precisa honrar o que você diz. E eu levei isso para minha vida. Marcelo, deixa eu olhar para quem está em casa agora. Talvez você, ouvindo a história do Marcelo,
você esteja agora em lágrimas, como o Marcelo um dia esteve diante de Jesus. E aí fica essa pergunta para todos nós. Aliás, não uma pergunta, um desafio. Eu preciso mudar de vida. É possível. Eu não sei por onde você já andou, eu não sei as pessoas que você já conheceu, os buracos que você já se enfiou, mas a gente consegue mudar de vida. Se você bater no peito agora e falar, eu preciso mudar de vida. E é um processo. E nesse processo você não vai estar sozinho. E é por isso que no próximo bloco nós vamos rezar por você. Para que você não se sinta sozinho, porque agora você já não está. Você não precisa se sentir sozinho, porque tem um Deus do seu lado nesse recomeço. Nós vamos por um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos rezar juntos e, tá pronto para um recomeço? Tá pronto? Porque ele vai começar, e vai começar hoje. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Marcelo. O intervalo na Canção Nova também evangeliza, e nós vamos pro intervalo cantando essa música maravilhosa, Diácono Nelsinho Correia. Ei você, abre os olhos para Jesus, Ele está aí do seu lado. Daqui a pouco a gente volta. Escuta aí, vamos lá. Ei você, abre os olhos para Jesus. Foi por você que Ele morreu numa cruz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Abra os olhos, Deus o ama e o quer feliz. Se você cair, é só pedir e Ele o sustentará. Mais uma do mestre, hein? Diácono Nelsinho Correia. Ei, querido, sua bênção, viu? O senhor é fera. Simbora! Eu quero estar na tua vida, cuidar de ti, te dar todo o meu amor, compartilhar contigo do teu dia a dia, viver contigo, participar da tua alegria. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo o teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo o seu interior. Se tu está árido como o deserto, enfraquecido, minado na tua fé, se me invoca, sempre vou estar por perto. Confia em mim, sou seu amigo certo. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo o teu interior. Vou te consolar na tristeza e na dor e transformar todo o teu interior. Ei, gente, música boa é bom demais, hein? Diácono Nelsinho. Cara, seu pai, né? Você gosta de ser filho do seu pai? Ah, eu gosto muito. Nossa, é muito louco mesmo. Meu, muito legal, Muitas músicas. musicão, Diácono Nelsinho Correia. Aliás, muitas músicas da Canção Nova nas plataformas digitais, tá? Spotify, Deezer, Apple Music. Entra lá e procura essas músicas que são lindas. Essa música, Amigo Certo, ó, faz tempo, hein? Faz um tempinho aí, deve ter uns 30 já, anos. né? Essa música nasceu cara, antes de você, né, cara? Com certeza, sim. Com certeza, sim. Legal demais. Padrão, tá tudo certo aí, né? Então tá bom. Ó, no final do programa nós vamos ter um momento de oração. O padre vai
cantar uma música dele, a gente já preparou aqui. Meu, musicão também, viu, padre? Ó, fica aí, se eu fosse você, ficaria para esse momento de oração, que vai ser demais. Com o Marcelo Moraes aqui, todos nós juntos. A história do Marcelo bacana demais, encaminhando para esse último bloco, né? Falando dessa sua... Meu, que legal, Deus achou uma brecha. Na verdade, Deus não achou uma brecha. Ele sempre estava ali, só que esse seu encontro com Jesus, esse repouso no Espírito Santo e a sua capacidade de, diante de Jesus, falar, meu, eu preciso mudar. E aí agora a gente entra num processo de conversão para a gente poder desembocar no livro ali também, Marcelo, que é muito legal, né? Eu falei já no primeiro bloco, mas vale a pena a gente tocar nesse assunto ali do livro. Depois desse encontro com Jesus, meu, eu preciso mudar. O que teve de novidade, Marcelo? Você já saiu de lá novão, tranquilo, sussa? Suave. Como é que foi depois? Mais ou menos, né? Você estava falando aí, eu fiquei lembrando aqui. É o livre-arbítrio, né? Deus estava ali a todo tempo. Mas ele é um Deus que sabe esperar o momento. Ele não pode. Ele me deu algo, um presente que ele me deu foi o livre-arbítrio. Então ele não pode chegar e invadir isso aí. Mas ele esperou o momento. Quando eu disse sim, aí ele falou, agora eu posso fazer. E aí, cara, o que acontece? Saí daquele retiro, falei, agora eu preciso mudar de vida. E aí eu comecei a... A gente não consegue mudar de vida sozinho. É difícil, cara. No livro eu até coloco um ponto muito interessante, que eu falo, imagina você numa estrada, você tem um ponto para ir, você decide ir, pega o seu carro e vai. Só que você vai, a beleza da natureza e a paisagem é tudo muito lindo, tudo à sua volta, de repente você passou da entrada, cara. Graças a Deus vai ter umas placas, retorno a 500 metros, retorno, né? Só que você fala, meu Deus, graças a Deus tem um retorno. Aí você pega esse retorno. Só que aí você percebeu que você atrasou um pouco no caminho. Então o que você quer? Você quer chegar logo ao destino. Então aquela paisagem que antes era tão bonita, agora ela já não te satisfaz mais. Só que para fazer o retorno, você acaba tendo que passar pelo mesmo caminho, só que agora na contramão, né? Entre aspas, assim, no caminho de volta, com toda aquela paisagem. E assim foi. Então tudo aquilo que antes enchia os meus olhos, não preenchia o meu coração, enchia os meus olhos. Agora já não fazia algo assim tão bem. Mas foi difícil, porque eu lembro uma vez que eu saí num domingo e a galera falou, bora, vamos tomar um negócio ali. Eu falei, cara, não vamos. Aí fui, bebi, tomei muito, cara. Aí deu 6 horas, eu olhei no relógio e falei, galera, é hora do grupo de oração. Só que eu estava ruim. Mas daquele jeito eu fui para o grupo de oração. Cheguei lá, sentei, o pregador estava falando, eu baixava a cabeça assim, estava tudo rodando, eu abri o olho, eu não consegui, mas eu fiquei até o final. Mas eu fui, mesmo ruim, daquele jeito, eu fui. Né? Fui fazendo meus ideais de santidade. Eu falei, a Deus, não vou ficar mais com menina, não. Vou te dar aí um tempo. Então, eu parei de ficar. Aí, no começo, as meninas começaram a falar, o cara é metido, agora ficou com um monte de mulher, é metido, não quer mais, né? Tá escolhendo menina agora. Aí, quando viu que realmente aquilo estava no processo, aí começou a dizer, o cara agora enjoou, né? Usar o termo da palavra, cara enjoou da fruta, agora não gosta mais, né? Um negócio assim e tal. Mas eu sofri. Tinha vezes que eu saía com a galera, aí aparecia uma menina para ficar, eu dizia não, aparecia a outra, eu dizia não. Aparecia uma terceira, velho. Eu ia embora para casa. Eu lembro quantas vezes eu descia a avenida da minha casa chorando, porque a minha vontade era ficar. Mas eu precisava mudar de vida, eu precisava tomar uma decisão radical. Então, eu cheguei àquilo que o padre falou no começo. Eu tirei tudo aquilo que era de pornografia da minha vida, joguei fora, queimei aquilo que tinha guardado, revistas, eu joguei tudo muito fora. E eu comecei a buscar. Cada fim de semana que tinha um retiro em algum lugar, eu ia. Eu colei com a galera, com os jovens do grupo de oração jovem que tinha. Então, cada retiro, todo final de semana, eu estava numa cidade diferente, fazendo um retiro diferente. Eu lembro que, perto da minha cidade, ali em Maringá, tem um Haléu, que é um evento muito famoso. Né? Não sei se já teve a oportunidade de ir em Maringá nesse evento, é muito bacana. Ali, cara, quantas vezes eu fui ali. E esse processo daquilo que o padre foi dizendo, de lançar fora aquilo que não presta e encher com aquilo que é de Deus, foi me ajudando. Né? Teve caídas no começo, as recaídas teve, mas aquilo que eu sempre ouvia, né, na Canção Nova, quando eu assistia, se você cai, já cai de joelhos ali no pé do sacerdote, já pede perdão.
Já teve sacerdotes, padre, que me falou na época, não, masturbar não é pecado, não. Né? Você precisa conhecer o seu corpo, isso é tal, tal. Só que, graças a Deus, a Canção Nova já fazia parte do meu cotidiano. Então, eu falava, não falava o padre, não, padre, é pecado sim. Mas eu falava assim, não, mas eu preciso da absolvição agora e vou rezar pela conversão desse padre e vou caminhar. Isso porque na nossa igreja todos estão num processo de conversão, Todos, né? todos. Inclusive os padres também, Sim. claro. Não, e eu né? lembro aqui, Marcelo, você falando isso, Santa Teresa, ela era rigorosa até no confessor. Porque ela disse, se o confessor não me levasse ao nível de santidade acima, ela buscava outro. Né? Então, a gente falando de referências aí, e você falando do padre aí que deu uma direção errada aí, tá errado? Tá errado. Mas é lembrar disso. Até no diretor espiritual, no confessor, seja quem for, é preciso buscar pessoas que vão me levar à santidade acima do que eu já estou, né, na busca. É isso mesmo. E eu fui traçando ideais de santidade. Eu lembro que eu ia trabalhar, ainda continuava trabalhando nesse setor lá no meu trabalho, e eu ia organizar as coisas no depósito e começava rezando. Aí eu ia separando as mercadorias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, separava. Santa Maria, Mãe de Deus. Eu fui rezando, fui fazendo, né, da minha vida essa oração, e isso foi me fortalecendo, né? Foi me fortalecendo. Eu fui deixando de lado aquelas coisas, né? Mas aquilo que o padre falou é uma verdade. Às vezes eu estou na capela aqui na Canção Nova e me vem imagem na cabeça de coisas que eu vi há 20 anos atrás, padre. E aí eu uso isso como oração. Aquilo que o padre Léo dizia, né? Se o demônio quer te distrair, pega isso como matéria-prima de oração e vai rezando. Legal isso, Marcelo, porque ali diante de Jesus, o Marcelo, ele quis mudar de vida. Nessa atitude de querer mudar de vida, começou ali uma decisão. E o que é decisão? É dar cisão, é dar um corte. Né? Ele decidiu que ia dar um corte. Aí todo o processo de dar um corte. Né? As pessoas esperavam uma atitude do Marcelo, só que você deu um corte naquilo. Não, eu não sou mais assim. Eu não quero mais isso para mim. Radical. Né? E a partir dessa decisão, né? Desse dar cisão, desse corte, veio que aí é a importância do PHN, por hoje não, essa radicalidade do início, né? de uma mudança de vida, de uma busca de Deus, e aí começa a busca dos ideais de santidade. Né? E assim como a gente lê no PHN o por hoje não, a partir desse por hoje não, eu começo a identificar no PHN um projeto, o projeto de um homem novo. O projeto da busca de um homem novo. Projeto homem novo. Quando eu dou um não ao pecado, já começa aí um processo de busca de santidade. Por isso o PHN tem tudo a ver com busca de santidade. Né? E deixa eu voltar para o padre ali um pouquinho. O padre, nessa busca de santidade, a gente vai... quando a gente coloca Jesus no centro da nossa vida, a gente começa a se restaurar tendo um homem perfeito como referência. Porque é impossível a gente se restaurar sozinho, como o próprio padre falou, impossível a gente se restaurar sozinho, do mesmo jeito que a gente não consegue ir para algum lugar sem algo que nos conduza. Né? Então, se restaurar de verdade é olhando e tendo como referência o homem perfeito, o novo Adão, Jesus. Né? E nesse processo de conhecer Jesus, a gente vai se conhecendo. É um autoconhecimento que você tem alguém como referência. Não é um autoconhecimento só se conhecer, porque aí seria uma autoajuda, que não é cristão, na verdade, né? Sim. Então, para esse processo de conhecer, do conhecimento, conhecer as coisas na sua profundidade, conhecer a si mesmo, esse processo ele nos leva ao conhecimento de Deus? Sim. Então, o Marcelo tem um livro aqui que fala, né, da busca do conhecimento, né, de buscar a si próprio. Ele usou Santo Agostinho, né? Você usou o que de Santo Agostinho? A frase aceita-te, né? Sim. Conhece-te, aceita-te Então, e supera-te, tem né? um livro de Santo Agostinho que se chama Solilóquios. Né? Solilóquios é um termo do teatro que é o monólogo, quando a pessoa faz um monólogo. Mas Santo Agostinho era o diálogo dele com a razão dele. Né? Ele dizia que o homem não só pode dialogar com o outro, mas ele pode dialogar consigo mesmo.
né? E nessa busca de dialogar consigo mesmo, ele vai encontrando o eu interior, o homem interior. E ele dizia que o ser humano é formado de dois homens. O homem externo, que é esse homem fisiológico, que aí você foi falando de diversas coisas, o homem que busca a pornografia, que busca a masturbação, que vai caindo em pecados, esse homem externo, né, que peca, né, essa carne. E, ao mesmo tempo, o homem interior. E que ele diz que esse homem interior é esse homem que é ligado à divindade, porque a alma é eterna e Deus é eterno. Por isso que ele diz o buscar o interior, que é buscar a alma, que é ali onde Deus está. E aí esse homem interior é esse homem que tem a tendência à santidade. Né? E aí eu citei Santa Teresa e Santo Agostinho, eles falam da mesma coisa, de buscar o interior para encontrar Deus. E aí, como você falou, Peter, nessa busca de encontrar Deus, seja como Santa Teresa fala das moradas interiores, ou Santo Agostinho, de buscar o interior, quando nós vamos conhecendo Deus, nós vamos se deparando no meio do caminho com as fragilidades, com os maus pensamentos, né, com o que ficaram aí gravados. E aí, ao passo que nós vamos percebendo as fraquezas e limitações, vamos encontrando o Deus que está ali no homem interior e esse Deus que pode santificar tudo isso. Né? Então é magnífico. Né? O Santo Agostinho tem várias obras. Como demais, você usou demais. algumas, com certeza Sim. alguma deles. Essa busca por Deus, nós encontramos as fraquezas e encontramos o Deus que pode sanar tudo isso. Né? O livro do Marcelo, ele é um produto aqui da Canção Nova, né? Você pode adquirir esse livro aí pelos nossos contatos aí, loja.cancional.com, pelo nosso telefone. Mas eu não quero me ater a esse merchan. E eu queria, para encerrar o livro, que eu achei fantástico, e fica aqui também a dica para você, dessa literatura profunda, né? Tão densa, tão necessária na nossa busca de santidade. Inclusive, eu estou lendo agora o livro do Castelo Interior, que é maravilhoso. Que livro é esse? O projeto de santidade é baseado Meu no Deus do céu. Que isso? Se você não conhece, meu amigão, por favor, faz favor, busca essa literatura que é maravilhosa. Só que, falando do seu livro agora, Marcelo, eu gostaria que você repetisse essa frase de Santo Agostinho, que você retirou e que você tão bem colocou esses ensinamentos junto com a sua história. Um processo assim didático gigantesco, né? Maravilhoso. Repete essa frase e imagina agora um cara que está como você era. Não agora, o Marcelo hoje é consagrado, tem uma família maravilhosa, a esposa do Marcelo, uma querida, uma família linda, né? Eu sou fã demais da família do Marcelo. A gente poderia falar de inúmeras coisas da vida do Marcelo hoje, mas para tocar você que está em casa agora, que talvez você não é um consagrado hoje como o Marcelo é, mas a gente quer levar para você o evangelho no estado que você está hoje, tá? Para você. Por incrível que pareça, o centro da conversa aqui com o Marcelo, o centro da conversa não é o Marcelo, o centro da conversa é você. Tá bom? Então, Marcelo, repete a frase e, por um cara que hoje está como você estava no passado, por que é importante esse cara ler o seu livro? A importância de ler esse livro, né, como o padre estava trazendo. Primeiro, quando eu tive o contato com Confissões de Santo Agostinho, e aí eu via a vida daquele homem e falei, cara, se ele foi santo, tem jeito, dá para ser. Então, homem, conhece-te. Por quê? São João Paulo II vai dizer assim, que Deus revela o homem ao próprio homem. E Santa Teresa de Ávila diz que sem Deus é impossível conhecer a si mesmo. Então, o processo de conhecimento não é simplesmente esse conhecimento superficial, mas o conhecimento tendo Deus como guia, né? Como companhia. Esse processo de conhecimento ele é fundamental na nossa vida. E é um processo de olhar para a história, que eu vou trabalhar no livro justamente esse sentido de ter como uma expedição onde o lugar que você vai escavar são as profundezas do seu coração, onde Santo Agostinho vai dizer que o coração do homem é o eu do homem, onde Deus fala de forma particular. Nesse processo de conhecimento você vai aceitar os dons
que Deus te deu, mas aceitar situações que você viveu e que talvez geraram consequências no tempo que você não se conhecia. E aí você vai caminhar com essa aceitação, né? Coisa muito simples. Você saiu com uma menina e você contraiu AIDS. E vai ter que carregar isso para a sua vida. Aceita-te. Mas também aceitar que você é amado por Deus, aceitar que você tem dons, aceitar que você tem qualidades que você deixou para trás. Está precisando disso? É isso aí. O livro é indicado para você. E repete frase. E o supera-te, né? E ainda tem um supera-te, porque enquanto há vida, há esperança. Só não há segunda chance para quem já morreu. Mas enquanto a gente está vivo, a gente está num processo de feitura, de ser humano. Então, Legal. homem, conhece-te, aceita-te e supera-te. Maravilhoso. Eu falei da Karina, e antes de entrar nesse momento de oração, a Karina é a esposa do Marcelo. A Karina mandou um vídeo para você, Marcelo. Vamos acompanhar aqui, ó. Chega aqui para a gente acompanhar direitinho aqui. E você, claro, também vai acompanhar em casa aí. Ó, o vídeo da Karina agora para o Marcelo. Olá, quero partilhar um pouco com vocês o Marcelo na minha vida. Posso dizer que ele é o acréscimo de Deus. Um homem que me impulsiona todos os dias, que me ensina a ser melhor, que me ajuda a buscar a Deus, que me leva a ser uma mulher de oração. Ele é um homem de fé, um homem que busca sempre na palavra de Deus aquilo que ele precisa viver. Um homem prudente, um homem que busca o bem, fazer o bem sempre. É coerente, um homem justo, trabalhador, muito fraterno. Em nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, é um pai zeloso, presente, um pai que nos aponta o céu, um homem que nos direciona a manter os olhos fixos em Deus. Meu amor, peço que a cada dia Nossa Senhora interceda ao Pai, que o Espírito Santo ilumine sua mente, o seu coração todos os dias, para que você seja cada vez mais um homem segundo o coração de Deus. Papai, nós te amamos. Um beijo, meu amor. Deus te abençoe. Pode fazer um fundinho aí, Ney, por favor? Imagina você, Marcelo, que talvez se não fosse Deus, cara, não ia ter nada disso. Imagina. Imagina se não fosse Deus, o que seria do Marcelo? Você também tem a mesma chance que o Marcelo tem. Você também tem de Deus entrar na sua vida. Vamos rezar? Padre, chega para cá, essa canção maravilhosa, nós vamos cantar juntos e vamos rezar. Deus pode alcançar você na sua intimidade. Vamos cantar e vamos rezar. Vem, Santo Espírito de Deus. Estamos aqui como estavam em Jerusalém, à espera da promessa de que o Espírito desceria e seria o nosso auxílio, tira todo medo, faz prevalecer o teu poder. Nós te desejamos, te convidamos, vem. Aqui és esperado, aqui tu és amado. Queremos ser tomados pela tua glória, pelo teu poder, tua unção. Aviva a tua igreja, abrasa os corações. Espírito de Deus,
Vem Espírito de Deus, nós te desejamos. Vem, vem. Vem, Espírito Santo, e muda as realidades, os corações, as mentes. Vem, Espírito Santo, e transforma cada um agora. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Transforma-nos, restaura-nos, faz-nos voltar a ser aquilo que nós devemos ser e que deveríamos sempre ser, e aquilo que está no coração de Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Envia sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo. Te pedimos ao poder do alto, ao fogo abrasador. Dai-nos tudo aquilo que Tu quiseres, ó Santo Espírito, para que possamos ser santos, abandonar todo o pecado, abandonar tudo aquilo que foi tirando, distanciando de Deus. Dai-nos, ó Santo Espírito. Queremos, Senhor, o Teu Espírito Santo. Queremos ser tomados pela Tua glória, pelo Teu poder, Tua unção. Aviva a Tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus, queremos ser tomados pela Tua glória, pelo Teu poder, Tua unção. Aviva a Tua igreja, abraça os corações. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, nós te desejamos. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, por essa história do Marcelo, meu irmão. Deus te pague. Obrigado, que Padre. agradeço. Música maravilhosa. Obrigado, banda. Obrigado, pessoal aí da direção, galera aqui da parte técnica. Deus abençoe você e deixe o Espírito Santo mover no seu coração durante essa noite, depois desse momento aqui no PHN. Deixe o Espírito Santo tocar e continuar agindo em você. Deus te abençoe. Queremos ser tocados. Nós vamos cantando. Deus abençoe a todo mundo. Vamos embora. Queremos ser tomados pela Tua glória, pelo Teu poder, Tua unção. Aviva a Tua igreja, abraça os corações.